Recentemente vimos uma complacência dos investidores no mercado. Nesse segmento, podemos observar uma falta de volatilidade em ações tanto na Europa como no GUA. Daniel, para começar, temos visto um padrão incomum em 2017, onde vimos que as ações europeias superaram as ações do GUA por 3 vezes. Então, qual é o motor principal disso? Então, ao longo dos últimos anos, normalmente observamos um atraso na Europa em comparação com os Estados Unidos, em termos de desempenho, mas também em termos de posicionamento no ciclo econômico. Na verdade, os GUA estão muito mais adiante no ciclo econômico do que a Europa. Mas no dia de hoje, a economia do GUA deixou de melhorar, por isso parece que a recuperação econômica europeia tem algum espaço para crescer. Recentemente, os dados macroeconômicos na Europa foram mais fortes do que no GUA. Enquanto observamos uma deterioração nos números econômicos do GUA. Se isso é apenas temporário ou não é outra questão, mas sem dúvida os GUA estão muito mais adiante no ciclo econômico. Em resultado, o Fed já começou a normalização da sua política monetária, enquanto na Europa ainda não vimos qualquer sinal de aperto em 2017. O BCE permanece muito acomodativo, o que continuará a ser de suporte para ativos europeus. Outra razão pode ser claramente relacionada com a imagem política. Recentemente vimos a melhoria na situação política na Europa, especialmente após o resultado favorável nas eleições francesas. Enquanto no GUA o comportamento errático do presidente Trump é cada vez considerado como um grande risco para o GUA. De acordo com os últimos análises, a Europa ainda está negociando com um desconto em comparação com o GUA. A fim de observar algum potencial para os títulos do GUA, realmente precisamos ver uma melhoria na tendência subjacente nos ganhos das empresas do GUA, o que claramente não é o caso de hoje. Então, apesar deste mercado do GUA plano sobre o qual falamos, a temporada de ganhos do primeiro trimestre, na verdade, foi mais alta em 2 anos. Então, será que os investidores devem analisar de perto os dados que são lançados agora do GUA? É verdade que a última temporada de ganhos no GUA foi a mais forte dos últimos 2 anos. Temos visto que a maioria das empresas do GUA foram capazes de superar as estimativas dos analistas, como em termos das receitas, tal em lucros. Apesar desses ótimos resultados, continuamos a ver umas tendências de revisão descendentes nas estimativas de analistas para 2017 no GUA, porque esses resultados foram mais amplamente antecipados. A situação na Europa é completamente oposta. No início de 2017, os analistas e participantes do mercado foram realmente céticos e cautelosos com a Europa e as suas perspectivas de crescimento, realizando que as suas perspectivas são muito mais fortes do que foi esperado. Os analistas tiveram de revisar drasticamente as suas estimativas para este ano no sentido ascendente. Em resultado, até final do ano esperamos um crescimento muito mais forte das empresas europeias do que do GUA. Este é o motivo principal para o melhor desempenho nos mercados das ações europeias. Daniel, assim como hoje você está falando em nome do Banco Royal e a sua previsão para o potencial das ações do GUA, que é limitada para o resto do ano 2017, o que você poderá aconselhar para os investidores para proteger suas carteiras das futuras divergências nos mercados? Recentemente vimos uma complacência dos investidores no mercado. Nesse segmento podemos observar uma falta de volatilidade em ações tanto na Europa como no GUA. Por exemplo, o índice VIX, que rastreia a volatilidade das ações do GUA, recentemente atingiu ao mínimo de 24 anos. Isso não é qualquer indicador de tempo e isso não significa que, devido à taxa baixa, as ações do GUA vão experienciar um colapso em breve. No entanto, juntamente com os outros indicadores, como avaliações estendidas para as ações do GUA, é certamente um sinal de alerta para os investidores no curto prazo. Neste ano, a maioria dos gerentes de portfólio podem mostrar um desempenho muito decente e nem chegamos ao final da primeira metade do ano. Quando a volatilidade é tão baixa, isso significa
significa que proteger o seu desempenho é realmente bastante barato. Você poderá efetuar isso com a ajuda das maneiras muito fáceis. Por exemplo, você pode comprar uma opção de venda em índices patrimoniais. Poderá comprar uma opção de compra no património de índice VIX, ou você poderá projetar produtos estruturados que podem beneficiar-se da consolidação em títulos. Então, comparando com esse tipo de proteção, com apenas uma pequena parte da sua performance, você poderá proteger o seu rendimento de forma muito eficaz e barata. Especialmente no início do verão, que normalmente não é uma temporada de suporte para os títulos. Daniel, novamente, muito obrigada por ter vindo hoje e por partilhar as suas visões conosco. De momento, a entrevista nos estúdios de Genebra chegou ao seu fim. Deixe-nos saber a sua opinião comentando na Dukascopy TV.